Antaŭ kurso de Esperanto Akeo 3. Programo Mi Amigo 2020. Olá, bem-vindos novamente ao Antaŭ curso de Esperanto, já na lição 3. Lembre-se que estamos fazendo esse pré-curso de Esperanto com a finalidade de introduzi-los no conhecimento do Esperanto e das situações mais interessantes do ponto de vista gramatical, para que possamos evoluir mais durante um curso elementar. Então, presentemente vamos agora falar um pouco mais de algumas fatos importantes do movimento esperantista. Um deles é um fato muito importante, que são as universidades e a bibliografia que existe dentro do movimento esperantista e que, ao longo de mais de um século, se conservaram muitas obras e muitos eventos do movimento para a posteridade. Muitas universidades incluem Esperanto, por exemplo, como curso de linguística. Algumas oferecem como matéria independente. Merece destaque a Universidade Witwatersrand de Budapeste, com modalidade de diploma com ênfase em Esperanto. A Universidade de Poznań, na Polônia, desenvolve um programa de formação de interlinguística e existe a bibliografia das associações de línguas modernas dos Estados Unidos, que registra mais de 300 edições anuais em Esperanto a cada ano. A Associação Britânica de Esperanto contém mais de 20 mil itens títulos isoladamente em seu acervo da biblioteca. E bibliotecas especializadas incluem, por exemplo, o famoso Museu Internacional do Esperanto em Viena, que é uma parte da Biblioteca Nacional da Áustria. De destaque, muito destaque, é a Biblioteca Hodler, do Escritório Central da UEA, em Roterdã, além da coleção de Esperanto de Aalen, na Alemanha. No Brasil também temos a Biblioteca Carlos Domingues, da Liga Brasileira de Esperanto, que é muito importante. Bom, contatos profissionais, como se dão eles dentro do esperantismo, Organizações para falantes de Esperanto, para médicos, escritores, ferroviários, cientistas, músicos e muitos outros. Existem várias associações. Normalmente essas associações editam seus próprios periódicos, organizam conferências e contribuem para a expansão da língua no uso profissional e temático. A Academia Internacional de Ciências de San Marino, que tem o Esperanto como língua base de seus contatos e comunicações, facilita a colaboração na esfera universitária. Obras originais e traduzidas são lançadas regularmente em vários campos, como astronomia, informática, botânica, entomologia, química, direito, filosofia, etc. Existem organizações para grupos especializados, como para escoteiros, cegos, jogadores de xadrez, de Go, etc. E há uma seção da UEA, da Universal Esperanto Asocio, que é a TEIO, que é a organização para os jovens esperantistas. Tutmonda Esperanto Junulara Organização Internacional de Jovens Esperantistas, que organiza encontros regulares, aliás, muito divertidos e muito interessantes, que ocorrem regularmente antes ou na época mais ou menos dos congressos universais e em regiões normalmente próximas a do congresso quando eles ocorrem.
e edita suas próprias publicações. Por exemplo, a revista Contacto é uma dessas publicações. Além disso, budistas, shintoístas, católicos, espíritas, quakers, protestantes, mormons e barrais têm organizações próprias e muitos grupos sociais ativos que usam o Esperanto. Bom, então agora vamos passar já para a segunda fase. Vamos falar um pouco de gramática, sobre transitividade verbal, né? Isso é muito importante porque, como em português a gente não tem marcas diretas para o objeto direto em português, em Esperanto nós temos. Então, para aprender corretamente Esperanto, a gente precisa dessas marcas. Então, existem algumas indicações. Então, vamos estudar em português, que é extremamente complexo descobrir os objetos diretos em português, e normalmente a gente não precisa para falar corretamente, mas vamos analisar a transitividade tanto dos verbos intransitivos, que não transitam, né? É aquele que traz em si a ideia completa da ação, sem necessitar, portanto, de um outro termo para completar o seu sentido. Sua ação um verbo intransitivo não transita. Então, isso é importante. Nós vamos ver alguns exemplos. O verbo, por exemplo, o avião caiu. O verbo cair é intransitivo, pois encerra um significado completo em si mesmo. Se desejar, o falante pode acrescentar outras informações, como o avião caiu pela manhã, mas aí serão locuções adverbiais para completar o sentido desse verbo, não propriamente criar uma situação de transitividade para o objeto direto ou indireto. O verbo transitivo é diferente. É o verbo que vem acompanhado por um complemento. Quem sente, sente algo. Por exemplo, o verbo sentir, né? Eu sinto dor de cabeça. Você vê que dor de cabeça é um complemento do verbo sentir. Se você para em sente, ninguém vai entender. Eu sinto. Por quê? Você está perguntando o complemento, né? Quem revela, revela algo a alguém. Quero revelar. Para na sala, ninguém fica ouvindo, esperando você falar o que é que você vai revelar, né? Então, quem revela, revela algo a alguém, né? Eu vou revelar esse fato a vocês. Aí é uma transitividade que nós vamos ver, transitividade direta e indireta. O sentido desse verbo transita, isto é, segue adiante, integrando-se aos complementos para adquirir um sentido completo. Senão não fica completo se você não dizer toda a transitividade. Veja alguns exemplos de transitividade. Os jovens comem frutas, né? O verbo comer precisa de um complemento. No caso aqui, frutas. Que em Esperanto, a gente marca esse objeto direto. La junuloj manĝas fruktojn. Quer dizer, eu marco com um Nzinho no final para indicar que existe um objeto direto nessa frase. Isso é importante. Em Esperanto é uma língua que permite ordenações diferentes da frase. E como o objeto direto é marcado, ele pode vir na frente do sujeito. E a gente não tem dúvida de quem é aquele que sofreu a ação. Por exemplo, eu poderia dizer fruktojn la junuloj manĝas. Ninguém vai ter dúvida, porque se a gente falar em português, a gente vai ter que entender por lógica que frutas não comem jovens. Então, frutas jovens comem. Isso em português não faz o menor sentido. Em Esperanto faz. Fruktojn la junuloj manĝas. É totalmente compreensível que os jovens continuam comendo frutas. Um outro exemplo. Crianças precisam de carinho.
Então, alguns verbos eles são complementados por preposições em português, né? Eles são, na verdade, em português, o verbo precisar ele é transitivo indireto, porque ele precisa dessa preposição. Os objetos indiretos são marcados por preposição, são preposicionados. As crianças precisam de carinho. A gente não fala, as crianças precisam carinho. É uma língua troglodita, né? Então, em Esperanto, não. Ele é direto. Ele não precisa. La infanoj bezonas careson. Ao Nzinho, marcando o acusativo. Bom, então a transitividade verbal, estamos analisando isso. Vamos ver algumas situações interessantes. Transitivo direto, quando o complemento vem ligado ao verbo diretamente sem preposição obrigatória. Por exemplo, nós ouvimos nossa música preferida. Em Esperanto, isso ficaria ni aŭdas, tudo marcado. Olha, todos os adjetivos que estão na frase, os pronomes, né, são todos eles marcados com o Nzinho do acusativo, marcando o objeto direto. Ni aŭdas nian preferitan muzikon. Nós ouvimos nossa música preferida. Em português, você não tem a menor noção de que isso, às vezes, é um objeto direto, porque ele é igual, a forma dele é nominativa, é como em português. Em português é assim. O nominativo em Esperanto ele só vem para o sujeito. E o acusativo, quer dizer, a forma marcada com N, é o objeto direto. Mas podem ocorrer situações com preposição, que são os chamados objetos indiretos. Eu cuidarei da minha avó. Também existem os preposicionados de transitividade indireta. Mi zorgos pri, né? Esse da em Esperanto vira pri. A respeito de, com relação a minha avó. Eu cuidarei da minha avó. É a tradução direta da frase de cima. Misorgos, cuidarei, eu cuidarei no futuro. Eu misorgos, zorgos no futuro, né? Nós ouvimos que no português se confunde o passado com o presente, né? Nós ouvimos e nós ouvimos no passado. É a mesma forma, mas eu traduzi em Esperanto pelo presente. Nós ouvimos nossa música preferida. Misorgos, eu cuidarei, né? Mas é o objeto indireto. É a transitividade indireta, quando tem preposição. Agora, pode ter o caso da transitividade direta e indireta. Por exemplo, né? Quer dizer, quando o verbo transita tanto para o complemento direto quanto indiretamente ao mesmo tempo. Ele contou tudo ao seu amigo. Então, tudo é o objeto direto para quem? Para o seu amigo, ao seu amigo. Em Esperanto, da mesma forma. Li rakontis ĉion al sia amiko, né? Então, quando existe transitividade direta e indireta, nós aqui em Esperanto fazemos da mesma forma. Vem o objeto direto já com o N, com a marca do acusativo, e o objeto indireto sem nenhuma marca, porque depois de preposição rege o nominativo, isso é, não tem colocação do acusativo. Bom, então vamos ver um outro tipo de verbo muito importante. São chamados verbos de ligação. Ou relacionais, né? Também chamados verbos relacionais. Não indicam ação, e sim uma qualidade, estado ou classificação entre o sujeito e as suas características. E essas características a gente chama de predicativo, né? São os predicados, os predicativos que o sujeito tem. Equivale a um sinal de igual. Por exemplo, ele, engenheiro. Ele igual a engenheiro. Ele é engenheiro. Esse é um verbo de ligação. Ele liga simplesmente uma qualidade.
que são os verbos ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar-se, virar, andar, viver. Ele vive fazendo isso, né? Não, ele anda desse jeito, né? Dessa forma. Vamos ver alguns exemplos. Ele é doutor. Tá vendo? Ele e doutor é como se tivesse um sinal de igual no lugar do é. O verbo ser, estar são os principais verbos de ligação. Então, o que acontece? Com verbos de ligação não tem ação, portanto não tem um N. São predicativos. Li estas doctoro, por exemplo. Ela ficará furiosa, né? Nesse sentido, ela furiosa no futuro. Então, o futuro vem no verbo. Chi faridios. Esse é o verbo tornar, ficar em Esperanto. Tornar-se. Chi faridios furiosa. Não tem o acusativo. Nós permanecíamos quietos. No passado, né? Ni restadis quietai. Não tem o Nzinho do acusativo. Muito importante saber isso. Ela parecia tranquila. She shines tranquila. Ela parecia tranquila. Não tem o Nzinho do acusativo. Tá. Agora vamos fazer um treinamento interessante de descobrir os verbos transitivos e intransitivos nesse texto. Então, primeiramente, vamos ler o texto indicando os verbos transitivos. Então, vamos lá. Em 1905 aconteceu o primeiro Congresso Universal de Esperanto em Boulogne-sur-Mer, na França, reunindo pessoas de diversos povos falando exclusivamente o Esperanto. Então, quem reúne alguém, né? Reúne alguma coisa. Aqui foram 688 pessoas. Em 1906 foi fundado, funda-se, mas fundar mesmo, quem funda alguma coisa. Então, no Brasil, o que? O primeiro grupo de esperantista, que é o objeto direto. É importante descobrir a transitividade, porque o objeto direto vai ser marcado em Esperanto pelo N. O Suda Estelaro em Campinas, 19 anos após o surgimento da língua. Em 1907, fundou-se, então, o verbo fundar, o verbo fundar-se propriamente já é o verbo não transitivo. Fundar é transitivo. No Rio de Janeiro, a Liga Brasileira de Esperanto, a FEB teve, né? Uma grande influência na divulgação continuada do Esperanto desde a década de 20. E ajudou, quem ajuda alguém, alguma coisa, né? Então ajudou muito a criar o quê? O grande número de esperantistas, que é objeto direto. Brasileiros na atualidade. Todo o movimento esperantista avançava, vocês vão ver que ele é indireto, a passos largos e seguros. Mas como o evento das duas guerras mundiais teve o quê? Um recuo muito assinalado, né? Então, esse é um objeto direto de ter, do verbo ter. As tropas de Hitler perseguiram e mataram muitos esperantistas na Alemanha e nos países dominados por esta, né? Perseguir quem, matar quem, muitos esperantistas, objeto direto, leva o N. As tropas de Stalin faziam o quê? O mesmo. Então, esse é o mesmo, objeto direto. Leva o N. A família Zamenhof foi dizimada, né? Quem dizima alguma coisa, né? Dizimou alguma coisa. Mas aqui, como está na voz passiva, não tem objeto direto. Mas o verbo dizimar em si tem objeto direto. No Japão e na China, a perseguição esperanto também ganhou. Ganhou o quê? Ganhou proporções, então, objeto direto, proporções assustadoras. Leva o N na tradução. Após a Segunda Guerra Mundial, a Grande Guerra, o Esperanto reergueu-se, esse objeto é indireto,
Em 1954, a Unesco passou o quê? Passou a reconhecer formalmente quem? Aqui ele passa a reconhecer formalmente o Esperanto. Então, o verbo reconhecer formalmente quem? O valor do Esperanto. Então, isso aqui é objeto direto. O valor do Esperanto é o objeto direto. Leva o N. Para a educação, ciência e cultura. Em 1985, novamente a Unesco recomendou o quê? A quem? Então, sim, o objeto indireto, né? Ele é transitivo e intransitivo. A difundir o que? O Esperanto, objeto direto. Esperanto, no caso que é o núcleo substantivo, leva o N lá do acusativo. Os objetos indiretos, aconteceu, né? É muito interessante esse verbo acontecer, o verbo ocorrer, porque normalmente o sujeito dele vem depois do verbo. Isso em português, em qualquer idioma. E isso acaba confundindo a cabecinha dos esperantistas brasileiros, que não sabem, que ficam achando que o objeto direto está sempre depois do verbo. Não. Lé do engano. Veja aqui, ó. Aconteceu o primeiro Congresso Esperanto. Então, o que aconteceu? Então, o sujeito ele veio depois do verbo. Então, ele não leva acusativo. Entendeu? Fundou-se no Rio de Janeiro a Liga Brasileira Esperanto. A Liga Brasileira foi fundada, né? É um verbo, também os verbos preposicionados, os verbos com já o pronome si, eles se tornam intransitivos normalmente, né? Quando tem o pronome si, é igual a erguer-se, fundar-se. Então, eles não têm objeto direto. Isso a gente passa batido também em português, acha que é o objeto direto que vem depois e não é. O ser em si é o objeto direto. Mas isso é uma outra discussão gramatical. Mas, por exemplo, avançar. Todo movimento avançava. Parou aqui. Avançar é uma coisa. Tudo que vem depois são qualificativos do verbo. A passos largos e seguros é uma forma, ele está apenas dizendo, não transitando para um efeito, mas dizendo, qualificando como é o processo de avançar. Muito bem. Avancemos, portanto. Então vamos para a nossa área de lernado. E hoje temos algumas palavras novas para aprender e que vão ser utilizadas no diálogo. O U é a terminação dos verbos no imperativo, né? Que algumas vezes a gente usa como como um modo, né, do subjuntivo, mas isso é em umas situações muito especiais, quando se deseja algo e tudo. Normalmente é o acusativo, o imperativo, né? Ancal também, né? Bona, bom, boa. Te amo, sempre. Tchune, não é? É o nosso famoso não é. Danse é dançar. Et, até mesmo. Flati é adular, bajular. Disrevido, tchau, até logo. Jui é curtir, gostar. Have é ter, haver. Heimen em direção à nossa casa. Eu vou na direção da casa. Isso é uma forma construída em Esperanto, mas o sentido dessa palavra é esse. Ho é ó. Kiamain, quando quiser. É o verbo, é quando, né? E o quiser. Classo, aula, lição. Punulino, companheira. Mal é muito bom esse prefixo porque ele faz muitas palavras. Todos os antônimos em Esperanto começam por mal. Malfacila
difícil. Matemático, matemática. Moiosa é uma palavra interessante, é um neologismo mais moderno que significa legal, bom. Multe, muito. Musico, música. Nocto, noite. Vejam que essas palavras parecem muito com o português. Preferinde, preferivelmente, também essa. Essa já é outra que mais diferente. Ó. Estar pronto. Preti, me pretas. Eu estou pronto. Né? Em português tem derivações desse prete. Por exemplo, prestativo vem desse prete que é latino. Né? Pri, a respeito de, sobre. Reire, ir de volta. Na verdade é o re na frente do ire. O ire é ir, vocês já aprenderam. O re, ele simplesmente indica repetição. Ripeti é repetir. Chate, gostar. E gozado que o chate em Esperanto, ele é transitivo direto. E em português ele é indireto. Em português se fala, eu gosto dessa casa. Em Esperanto é mi ŝatas tiun domon. Então ele já é objeto direto e em português é objeto indireto, gostar. Então isso tem que atentar bem, que não existe ŝati de em Esperanto. Sufiĉe, suficientemente. Tago, dia, né? E tamen, todavia. Ele é muito semelhante ao sed, que vocês já aprenderam anteriormente. É o tamen, é o todavia, contudo, sed, tamen, esperando. Então vamos ao nosso diálogo. Bonantagon, bom dia, né? Eu estou desejando bom dia. Vejo o acusativo aqui marcando, tá? Me desiras alvi, bonantagon. Ele é objeto direto de uma frase que está oculta. Por isso ele tem o Nzinho. Bonantagon, Maria. Bonantagon, Carlo. Ĉu vi ŝatis la muzikon en la dancejo? Você gostou da música na danceteria, lá na discoteca? Ĝi estis mojosa. Ela foi legal. Mi multe ĝuis ĝin. Eu curti ela demais. O verbo ĝui, curtir, gostar, né? Mi multe ĝuis ĝin. Kaj vi ankaŭ multe dancis. E você também dançou muito. Ankaŭ, também. Ĉu ne? Né? O nosso famoso né, ĉu ne? Carlo. Vi eĉ ne volis reiri heimen. Você, até mesmo esse eĉ. Você, vi eĉ ne volis reiri heimen. Você até mesmo não queria ir de volta para casa. Tamen ni sufiĉe ĝuis la nokton. Mas nós curtimos suficientemente, né, a noite. E povos repeti ĝin. Nós podemos repetir isso. Que mine vi volos. Isso é qualquer. Aqui é quando. Quando você quiser. Né? Mi ĉiam pretas. Eu estou sempre pronta, diz a Maria. Mi ĉiam pretas. Né? Vi essas bona conulino. Você. Me ĉiam pretas, Maria. Eu sempre estou pronto, Maria. Você é uma boa companheira, né? Oh, cara, oh, querido. Vi flatas min. Você está me adulando. Do disrevido, kaj havu bonan klason. Então, até a vista e tenha uma boa aula. Oh, yes, certe. Ĝi estos tre malfacila klaso pri matematiko. Ah, sim, certamente, ela será uma classe muito difícil de matemática, né? Uma aula muito difícil sobre pri matemática. Estu preferinde danci con vi. Seria preferível dançar com você. Então vamos lá. Eu vou ler agora o diálogo e vocês depois repitam bastante. Diálogo. Carlo. Bonan tagon, Maria. Maria. Bonan tagon, Carlo. Carlo. Ĉu vi ŝatis la muzikon en la dancejo? Maria. Ĝi estis mojosa. Mi multe ĝuis ĝin, kaj vi ankaŭ multe dancis, ĉu ne?
Carlo, vi ec ne volis reiri heimen, tamen ni suffice giuis la nocton. Maria, ni povos ripeti gin, kiam ajn vi volos. Carlo, mi ciam pretas, Maria, vi estas bona kunulino. Maria, cara, vi flatas min. Do, gis revido cae havu bonan clason. Carlo, yes, certe, gi estos tre malfacila classo pri matematico. Estu preferinde danci com vi. Bom, agora vamos fazer as traduções. Elas são exatamente as frases que estão lá no texto. Basta vocês descobrirem as frases que traduzem essas expressões em português. Mas vamos fazer a tradução. Bom dia é o Bonantagon. Você gostou da música da discoteca? Ĉu vi ŝatis la muzikon de la dancejo? Isso é legal. Tio estas mojosa. Eu curti muito isso. Mi tre multe, vem antes, né? Mi tre multe ĝuis. Nós podemos repetir. Ni povas ripeti. Também quero voltar para casa. Mi ankaŭ volas reveni heimen. Até mesmo você quer dançar? Eĉ vi volas danci. Tenha uma boa aula de matemática. Havu bonan lecionon aŭ klasson pri matematiko. Você está me adulando muito, minha cara. Vi tre multe flatas min, minha cara. Até logo. Distraído. Bom, em linhas gerais, hoje nós vimos a seguinte gramática, o seguinte resumo gramatical. Artigo definido, isso já revendo também as aulas anteriores, né? O artigo definido é lá e o artigo indefinido não existe. Substantivos, terminado sempre em O no singular e OI no plural. E agora vocês já viram que no acusativo é on e oin. Tem o Nzinho, você fala oin, né? Adjetivos terminados em A e no singular, né? E ai no plural. E com o acusativo em an, tem que tomar cuidado para esse N no final não ficar nasal. Então, o macete é você repeti-lo duas vezes, como se você estivesse lendo dois N's. An, oin, né? Ein. Advérbios derivados, terminados sempre em E, né? Verbos no infinitivo, ei, no presente é as, no passado is, no futuro os, no condicional us e no imperativo u. Os pronomes pessoais, mi, vi, li, xi, di, ni, ili, oni, si. E os pronomes possessivos, basta acrescentar o a com a observação que alguns deles mudam a sílaba tônica, porque se transformam em palavras com mais sílabas. Mia, via, lia, xia, dia, nia. Aqui que veio o problema e aqui também, ó. Aqui era ili, lá fica ilia. Aqui era oni, aqui fica onia. Onia, o acento cai no ni. E o cia, normal, esse é o cia. Acusativo para marcar os adjetivos substantivos, né? No objeto direto, é o Nzinho que nós vimos hoje. Bom, fico muito feliz, já estamos terminando a terceira fase dessas lições e até a próxima lição. Gis la proxima leciono.